Deus é bom. Glória a Deus. Meu irmão, hoje foi difícil. Foi difícil acordar. Vocês vão ver a minha voz um pouco... Eu não tenho essa voz toda grossa assim, essa voz de narrador, né? Então tem alguma coisa acontecendo aqui. Passei um dia difícil. E aí eu fiquei um pouco intrigado. Se eu peguei do pastor Diego ou se eu peguei em casa no domingo, que eu fui dar aquele cochilinho, depois do almoço, deitei no chão e o ar-condicionado ligado. Eu acho que foi aí, né? Mas enfim, estamos aqui. Eu só peço um pouco de paciência para você. Talvez eu vou tossir algumas vezes, mas Deus está aqui e que Ele venha usar minha boca para falar com todos nós, amém? Eu queria que você abrisse lá em Êxodo capítulo 17. Deus está aqui. Deus está aqui. Êxodo 17. E aí você já pode manter aberto também, lá em Números 20. Só para a gente poder adiantar os trabalhos. Êxodo capítulo 17, quem achou? Amém, diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Números 20, no verso 2. Você chegou aí? Abriu também? Um episódio muito parecido. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram adiante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse:
ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Vamos orar? Vamos permitir que o Espírito Santo conduza tudo aquilo que vai acontecer nessa noite. Eu queria que você também me ajudasse, orasse por mim, orasse pela minha voz, para que eu não venha interromper aquilo que Deus quer fazer hoje nessa noite, que o meu corpo não venha interromper aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Não precisamos criar nenhum artifício, nem falar nada a mais para que ela surta efeito nos corações, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. A sua palavra, Deus, ela é como espada, Senhor, que corta, que divide a alma do espírito, e que nessa noite, ó Deus, ela venha se incumbir de alcançar corações, ó Deus, aqui desejosos de ouvir a tua voz, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa eu voltar lá em Êxodo. Eu acho que já estava aberto e eu acabei me... Êxodo 17. Aqui conta o cenário, 2 cenários, né? Tanto muito parecidos, onde Moisés é confrontado pelo povo, ele é indagado pelo povo. O povo se murmura contra ele, vai contra Deus, tanto em Refidim quanto em Meribá. Existe uma diferença entre os dois, que é justamente a forma como Moisés se comportou. Isso sim é diferente, mas o restante é muito parecido. Havia um cenário difícil, havia um cenário de sequidão, havia um cenário desolador. E aí eles chegam a Refidim, que, pasme você, significa lugar de descanso. Agora, é muito contraditório, sim ou não? Um lugar de descanso ser um lugar onde falta água. Porque a Bíblia diz que Refidim não tinha água. E é por isso que o povo murmura. E é por isso que o povo reclama. Reclama errado, sim, é fato, e nós vamos ver lá na frente. Mas existe um motivo para a reclamação. Não tinha água. E é muito contraditório esse lugar que se chama lugar de descanso, lugar de conforto, um lugar que não tem o mínimo para um ser humano viver, que é água. Você pode ficar sem comer diversos dias, mas sem água você não passa de 3. Você pode ficar sem comer muito tempo, mas sem água você não vai ficar. E o povo, eles estavam errados sim, mas eles... Eu até entendo porque perguntaram, porque quando você tem sede, você vai pedir o quê? Água. Se você tem fome, você vai pedir o quê? Comida. Sim ou não? E eles fizeram a seguinte associação: Deus estará conosco se aqui tiver água. E parece que nós somos tomados dessa associação também muitas vezes, porque nós confundimos muitas coisas. Achamos que se está tudo bem,
Se Deus está me abençoando, se tem fartura, é porque Deus está no negócio. Se Deus está fazendo nele, é porque Deus está no negócio. Se Deus fez na minha vida e proveu na minha vida, é porque Deus está no negócio. E nós queremos associar como tudo que vai bem é certo. Como o pastor Diego já falou diversas vezes, isso ficou muito marcado. Nem tudo que está dando certo é certo. E existe um ditado que diz assim, eu não sou muito bom de ditado, vocês já sabem, mas hoje eu me preparei. Existe um ditado que diz assim que o que é certo mesmo que todos não estejam fazendo. E o que é errado mesmo que ninguém, mesmo que... Aí, tá vendo? Eu falei que eu era ruim. A primeira parte foi bom, né? O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Porque você não é todos, você é servo do Senhor, você teme ao Senhor e você sabe qual é o seu lugar na mesa do Senhor. E nós fazemos isso frequentemente, mas em Refidim Deus está querendo dizer algo diferente. Deus está querendo dizer para o povo assim, olha, o meu descanso não está associado a um refrigério baseado na água que vocês podem beber. O meu descanso não está associado a nada que vocês possam comer. O meu descanso aqui, por mais que o cenário seja difícil, o meu descanso sou eu. O meu descanso para a sua vida sou eu. O descanso nesse lugar era o próprio Deus. Mas o povo não entendeu. Tinha motivos, mas não discerniu, não entendeu. Talvez você esteja procurando respostas em cenários favoráveis. Talvez você esteja buscando respostas em cenários bons, mas Deus está dizendo para você assim, olha, não importa o cenário, o meu descanso, o descanso para a sua vida sou eu. Descanse em mim, descanse em mim, o Senhor diz nessa noite para você. Deus permite alguns desertos na nossa vida para que a gente possa entender qual é o momento e qual é o lugar de descanso que nós devemos procurar no momento da dificuldade. Nesse contexto, o povo contendeu contra Moisés e contra Deus e murmuraram. E aí no versículo 4 diz assim: então clamou Moisés ao Senhor: que fareis a esse povo? Só resta que eles me apedrejem. Moisés começa a clamar a Deus. Eles estavam em movimento, mas Moisés para e começa a clamar ao Senhor. Isso nos dá uma pequena lição nessa noite. Muitas vezes você está em movimentação e é a correria da vida, mas vai ser necessário você parar para clamar, para orar e ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Não é compatível ter um relacionamento com Deus vivendo na correria do dia a dia. Não é compatível ouvir a voz e o som de Deus se nós estamos dedicando o maior tempo da nossa vida a todas as outras coisas e colocando Deus de lado e colocando Deus em segundo plano. Mas quando Moisés para ouvir Deus, Deus o instrui a fazer algo. Quando Moisés para e clama ao Senhor, Deus o instrui a qual eram os próximos passos.
E vai justamente estar no versículo 5. E aí a pergunta que eu posso te fazer nessa noite é: qual é a instrução que você tem tido de Deus nos últimos dias? Qual é o próximo passo que Deus falou para você fazer? Qual a instrução que Deus te deu e que talvez você não está fazendo? Qual é a instrução que o Senhor colocou sobre sua vida e você corre, você foge? Qual é a instrução? Mas é fato que depois que ele parou e clamou, Deus o instruiu. Deus mostrou para ele aonde estava a rocha que saía água. Meu irmão, eu não sei como é que você está vivendo, quais são os seus dias, o que foi do ano passado. Mas o fato é que se você parar e clamar a Deus, Deus vai te mostrar a rocha que sai água. Ah, ninguém está vendo essa rocha. Você vai ver. Ah, ninguém está fazendo, mas você vai fazer. O cenário é desfavorável, não importa. Eu te mostro qual é a rocha que você vai tirar água. Essa é a primeira lição nessa noite. E onde está a pedra? Nós estamos num contexto, vamos nos transportar para esse lugar agora. Faz de conta que essas paredes aqui é um cinema e é algo 360 graus e você está no meio de um deserto. Você não enxerga e não consegue encontrar água, mas pedra você enxerga, sim ou não? Pedra tem num deserto, sim ou não? Então, pedra não faltava. Mas Deus mostra para Moisés aonde estava a pedra. Às vezes você quer se assemelhar a todo mundo e achar que os resultados têm que ser para todos, mas o Senhor diz para você: você não é todo mundo, não é toda pedra que você vai bater e tirar água, é a pedra que eu vou te mostrar, é onde eu vou te mostrar, é onde eu vou te conduzir, é onde eu vou te levar. E é interessante que Deus diz assim: é logo ali, em Horebe. É logo ali. Ou seja, no meio de um lugar desfavorável, Deus vai te dar a instrução do que você tem que fazer para saciar sua sede. No meio de um lugar desfavorável, Deus vai te mostrar o que você precisa fazer para saciar sua fome. Ontem eu encontrei e eu conheci o Samuel. Eu estava trabalhando e saí do último cliente umas 18h30. E aí eu encontrei o Samuel. O Samuel, ele estava vendendo uma rifa. E ele todo sem jeito, um menininho de 9 anos. A sua mãe estava perto. E ele querendo me mostrar ali para poder vender uma rifa. Eu falei: não, beleza, eu vou contribuir. E aí a mãe dele chegou para pegar meu número, né? Porque era uma rifa, era um sorteio e tudo mais. E aí eu me aprofundei mais na questão. E aí eles estavam vendendo aquela rifa para poder trazer comida para dentro de casa, para poder sustentar. E aí você vê ela um pouco perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E nós muitas vezes estamos assim também. E ali eu falei, profetizei sobre a vida do Samuel. Eu falei: Samuel, você é um profeta de Deus. Você, através de você, a sua casa vai mudar.
Eu falei assim, mas Samuel, isso vai acontecer se você ouvir Deus falar dentro de você. Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas para poder resolver alguns problemas, como essa mãe estava querendo fazer, mas sem muita direção, é muito esforço e pouco resultado. E o Senhor está dizendo, olha, você não precisa procurar tantas pedras, tem uma certa que vai resolver, que vai saciar sua sede, que vai resolver o problema que você está vivendo hoje. Basta você parar um pouco para me ouvir. Ó, o negócio é bom mesmo, pastor. Eu tomei um negócio de manjericão. Eu não conseguia falar 3 palavras sem tossir. Eu não tossi ainda, né? Ele criou uma camada aqui, rapaz. Esquece Vic Vaporub. É um negócio de manjericão com mel, melagrião. Sei lá, resolve. Uau, eu estou impressionado. Glória a Deus. E a pedra está em Horebe. E Horebe, no hebraico, significa lugar seco, desolado. Aí vê só, é contraditório de novo, mas Deus faz assim com a gente. Ele está num cenário ruim, num cenário difícil, em Refidim, e Deus fala assim para ele: ó, está logo ali. A pedra que você precisa encontrar está logo ali em Horebe. Aí Horebe é o quê? Horebe é seco. Claro que reflete todo o ambiente desértico que eles estavam, mas é um monte seco. E aí no versículo 5 vai dizer assim, ó: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Fala para o seu irmão assim, ó: passa adiante do povo. Deus vai te dizer algumas vezes para sair de perto dos murmuradores. Quando Deus fala, passa diante do povo, ó, sai da presença deles um pouco. Sai dessa confusão toda. Sai da roda dos escarnecedores. Sai da mesa dos murmuradores. Sai da mesa dos que se levantam contra a liderança. Porque é um povo que, por mais que viveu grandes coisas através do seu líder, constantemente estava criticando e rechaçando o seu líder. Então Deus vai te dizer assim, ó: sai do lugar e dos papinhos daqueles que se levantam contra a liderança. Deus vai te fazer mudar de algumas mesas. Deus vai te fazer mudar de alguns locais que são tóxicos para você, são prejudiciais para o seu crescimento espiritual. Locais que você ainda não discerniu, mas em vez de estarem fazendo você crescer, fazem você diminuir. Em vez de estarem fazendo você avançar, estão te fazendo retroceder. E quando Deus diz para Moisés, passa diante do povo, Ele está falando exatamente isso. Sai daí um pouco. Vai para frente deles. Sai desse lugar onde te causa mal, onde só tem crítica, onde só tem gente se levantando contra você injustamente. Sai daí. E diz o seguinte: e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Ou seja, toma com você algumas das pessoas que têm experiência de vida. Toma
leva com você pessoas que foram testadas e aprovadas durante anos. Leva com você, Moisés, pessoas que não são oportunistas, nem aproveitadores, mas são pessoas que, como um carvalho de justiça, permanecem inabaláveis. Pessoas que não estão cocheando entre dois pensamentos, que horas falam, estamos juntos, e pelas costas te traem, te enganam, te prejudicam. Leva consigo os anciãos. Eles já estão acostumados com o dia a dia. Eles já foram testados e já foram aprovados. Eles já comeram com você, Moisés, 1 quilo de sal. Quer conhecer alguém, meu irmão? Tem um ditado, eu estou cheio dos ditados hoje, mas diz que para você conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ela. Por quê? Quem é que come 1 quilo de sal, irmão? Leva tempo para comer 1 quilo de sal, sim ou não? Então, leva tempo para você construir um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que você pode confiar. Então esses anciãos, Moisés, eles já comeram sal com você, já comeram muitos quilos de sal. Então se cerque de pessoas assim. Se cerque de pessoas que não vão, de uma hora para outra, esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Fuja de pessoas que no momento está com você e outrora nem tanto. Quando chega alguém mais interessante, os anciãos não, Moisés. E diz mais o seguinte: leva contigo em mão o bordão que feriste o rio. A ordem é expressa aqui e não é qualquer bordão, é o bordão. É o bordão que Deus, lá em Êxodo 4, ao chamar Moisés, perguntou para ele assim: o que você tem em mãos? E aí Moisés responde o quê? Eu tenho um bordão. Então não é qualquer bordão que Deus está dizendo aqui para ele subir para o Monte Horebe. É o bordão que fazia ele lembrar daquilo que dava esperança. Era o bordão que fazia Moisés lembrar da chamada que Deus fez para ele um dia. Para ele não desistir no meio do caminho, para ele fazer exatamente conforme Deus tinha lhe ordenado. Porque Deus tinha falado para ele: através desse bordão você vai fazer milagres. Através das suas mãos e através desse bordão você vai fazer milagres. Então, o bordão não é uma figura mágica, não é um pedaço de madeira mágico que Moisés andava e que Deus fala para ele: pega aquele bordão mágico. Não! Era algo que fazia ele relembrar da chamada dele. Porque muitas vezes no meio da caminhada e da jornada com Deus, nós desistimos porque nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Usa o mesmo bordão, Moisés. Usa, se lembra daquilo que eu falei para você, Moisés. Ainda está de pé, eu vou fazer. Não desiste. Os murmuradores estão aí te perseguindo. Não desiste. Não se detenha. Não pare pelo meio do caminho.
O bordão era um símbolo de que Deus havia chamado ele um dia para a obra. O que te faz lembrar? O que te faz lembrar a voz do Senhor quando te chamou para a obra? Qual o momento da sua vida você estava vivendo que te faz lembrar a chamada de Deus para a obra dele? Ou você já esqueceu? Ou você, no meio da correria do dia a dia, já esqueceu até da chamada de Deus? Até daquilo que Deus já tinha desenhado e prometido para você. Ah, mas não tem água. Se não tem água, Deus não está comigo. Porque eu só acredito quando o negócio está bom, quando a coisa está farta, quando sobeja, quando sobra demais. Aí eu acredito que Deus está comigo. Aí eu acredito que a promessa está de pé. Mas quando as coisas estão desfavoráveis, será que Deus está comigo? Será que é verdade? Será que vai se cumprir de verdade? O tempo está passando, o cenário é desfavorável. Será que é verdade aquilo que Deus falou? Ou foi com outra pessoa e eu acabei me... Reflita sobre isso nessa noite. Porque trata-se de trazer à memória aquilo que te traz a esperança. Aquilo que te dá a esperança. Se trata de você lembrar que se Deus fez um dia, Ele vai fazer novamente. Se trata de trazer à sua memória que se Deus te livrou naquele momento, Ele vai te livrar hoje também. Se trata de se lembrar que se Deus cumpriu a promessa lá atrás, Ele vai continuar cumprindo hoje. Se trata de se lembrar que se Deus abriu uma porta no momento de maior dificuldade da minha vida, Ele pode abrir tantas outras portas que eu vou entrar. Se trata disso, irmão. Se trata de se lembrar da chamada, de se lembrar daquilo que Deus falou. E aí no versículo 6 diz assim: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Olha só que coisa interessante. É logo ali. Ou seja, é logo ali o seu refrigério. É logo ali que eu vou matar a sua sede. Não está longe não, é logo ali que eu vou saciar sua fome. Não está longe não, não desista, não para por aí, porque está logo ali. Em Refidim, Deus mandou Moisés bater na rocha. Em Meribá, como a gente leu, lá em Números 20, Deus mandou Moisés fazer o quê? Falar com a rocha. Bater significa se esforçar. Bater significa trabalhar, ter que se sacrificar. E muitas vezes você está se esforçando. E Deus já mudou o ciclo e a estação, e Ele quer que você pare de se esforçar tanto e comece a falar. Deus está nos chamando para um tempo onde não precisaremos mais nos esforçar. Entenda o que eu vou falar. Eu vou ficar numa rede preguiçosa para deitar? Não se trata disso. Se trata que muitas vezes você está se esforçando demais, e Deus já mudou o ciclo. Não é mais tempo de se esforçar. É tempo de orar. É tempo de clamar. É tempo de declarar. É tempo de profetizar. Eu passei um ano, depois que eu cheguei em Aracaju,
Eu passei exatos um ano, meu Deus. Eu passei exatos um ano batendo em ponta de faca, me esforçando mais do que o que deveria, fazendo, o sol brilha para todos, então vamos fazer, já que brilha para todos, vamos fazer, quanto mais eu fazer, o resultado, né, é o que os coaches falam, né, tem um livro que chama 10 vezes mais, né, se o mercado está fazendo, está tendo resultado, se você fizer 10 vezes mais, você vai ter o resultado muito mais do que o mercado, então é o que o coach diz. Então, se está todo mundo andando, correndo, eu vou correr mais do que eles e eu certamente vou conseguir o resultado. Só que eu me esqueci que tem uma rocha específica que Deus quer mostrar para mim. Eu me esqueci que tinha uma rocha específica que Deus queria me mostrar. E eu estava preocupado em me esforçar. Não se trata de deixar de fazer, meu irmão. Não é que você não vai se esforçar. Não se trata de deixar de fazer. É não deixar de obedecer. É não deixar de ouvir a voz de Deus. De parar um pouco, de refletir. Porque muitas vezes você está indo adiante e Deus fala, vem aqui que eu preciso te mostrar. A bifurcação que era para você entrar à direita, você passou e perdeu. Volta. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. E é logo ali. Então eu passei um ano me esforçando, e a coisa não ia. Só com a força do braço, achando que isso ia dar resultado. Foi aí onde eu mudei a estratégia e falei, eu não vou mais me esforçar tanto. Entende o que eu estou falando? Eu não vou mais lutar contra o cenário. Eu não vou mais lutar contra a situação. Eu vou começar a declarar. Eu vou começar a profetizar. Eu vou começar a falar. E existe um cenário muito diferente em comparação ao que era em São Paulo, no meu ramo de tecnologia. Eu tive que me acostumar muito, porque existe uma cultura diferente, existe um avanço tecnológico diferente, e eu começava a ficar triste com aquilo, e falava muitas vezes, olha, o Estado não está preparado tecnologicamente. Isso é um fato, meu irmão. Isso é um fato. Porém, eu tomei uma outra posição. Porque eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu não vivo por aquilo que eu estou olhando na rua como uma paisagem. Eu vivo por aquilo que a palavra do Senhor declarou sobre a minha vida. E eu comecei a dizer diferente, esse estado é avançadíssimo em tecnologia. Os empresários são abertos para negociações. Tudo aquilo que eu estava vivendo, meu irmão, eu comecei a declarar o contrário. E o que você acha que começou a acontecer? Então, ao invés de você começar a se esforçar tanto e lutar contra e bater em ponta de faca, começa a falar mais com Deus, começa a profetizar, contrário, como Abraão fez. Ele creu contra a esperança. Começa a ir de encontro a tudo isso, a fazer o contrário. Um ex-líder de jovens meu, que depois se tornou meu pastor, lá em São Paulo, ele dizia o seguinte, ele foi diagnosticado com câncer, não sei se eu já falei aqui, algumas pessoas, somente pouquíssimas pessoas sabem, mas ele foi diagnosticado e foi dado 3 meses de vida para ele, já quase 10 anos já, meu irmão. E ele fala assim, olha, eu faço a teoria do contra. Quando a dor vem, aí que eu pego algo para fazer e me movimentar e logo ela para.
Quando o pensamento negativo vem, eu começo a declarar e decretar a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz e vai me energizar. Então é sobre isso. É sobre isso. É sobre parar de querer. Lá em Refidim, Deus disse: bate na rocha. Só que em Meribá mudou e não é mais bate na rocha, é fala com a rocha. Se eu e você não discernimos os tempos e os modos, a gente vai estar fazendo aquilo que Deus não está mandando fazer. A gente vai estar metendo os pés pelas mãos, trabalhando demais, se esforçando demais e sem resultado. Porque nós jogamos fora a direção. Nós não estamos parando para clamar e para ouvir Deus falar aonde Ele quer que a gente vá. A gente perde a oportunidade das bênçãos correrem atrás de nós, como diz lá em Deuteronômio 28. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É sobre discernir sobre o momento e a estação. Mas se eu não ouço Deus, se eu não paro para ouvir Ele, a pressão do povo, o cansaço, a oposição que Moisés estava vivendo, faz com que Moisés fizesse aquilo que não era para ser feito. Fez com que Moisés fizesse algo que era mais difícil de fazer do que o que Deus estava pedindo. O que é mais fácil para você? Bater, se esforçar ou falar? Então nós estamos por nossa conta e risco fazendo coisas mais difíceis do que aquilo que Deus falou. Por quê? Porque estamos sem direção. Porque estamos sem discernimento. Moisés fez o que Deus não pediu, nem mandou. Agora existe uma coisa que é muito semelhante, tanto em Refidim quanto em Meribá. E o que é? É o fato de Moisés estar vivendo num ambiente desfavorável e num momento desfavorável. Ah, pastor, são as mesmas coisas. Não. Um ambiente desfavorável tem a ver com as circunstâncias ao seu redor. Tem a ver com o exterior. Tem a ver com o que está acontecendo lá fora. O momento que você está vivendo tem a ver com você. O momento que você está vivendo tem a ver com como você recepciona e como você crê num momento desfavorável, num cenário desfavorável. Então ele está vivendo num ambiente desfavorável e num momento desfavorável. Ou seja, as lutas podem afetar o seu ambiente, mas não podem mudar o seu momento com Deus. As lutas podem talvez moldar alguns cenários, mas não podem mudar quem você é. Aquilo que Deus falou sobre você. Aquilo que a palavra determina sobre você. Então, se você estiver vivendo num ambiente desfavorável, não deixe que o seu momento também se torne desfavorável. O ambiente em Refidim podia ser desfavorável, mas não era motivo para afetar o momento deles. Por quê, pastor? Porque esse povo está vivendo diversos milagres e prodígios. Esse povo está vivendo grandes coisas.
desde as pragas do Egito. Esse povo está caminhando com o Senhor. Esse povo vai atravessar o mar e o mar se abre. Esse povo passa pelas águas de Mara e Deus torna elas doces. Esse povo para em Elim, antes desse cenário de Refidim, e Deus faz eles acampar ali, num lugar onde tinham 12 fontes e 70 palmeiras. Esse povo no próprio deserto de Sim, é onde Deus derrama o maná. Então eles não tinham motivo para afetar o momento que eles estavam movendo, porque o momento era favorável demais. O momento só dava match, meu irmão. Só dava tudo certo. Como eu vou desfalecer quando está tudo dando certo? Mas muitas vezes o nosso anseio de querer sempre mais, sempre algo mais, nos faz esquecer e de ser gratos por tudo aquilo que Deus fez. O cenário não pode afetar a nossa pegada com Deus. Nós viemos de uma conferência e hoje é a segunda-feira, irmão. Não é a segunda, é a quarta, mas você entendeu o que eu quis dizer. A vida continua e a minha pegada com Deus precisa ser a mesma. Não é um momento só, é o tempo inteiro. Não é só um final de semana que Deus quer habitar na minha vida, mas todos os dias. Você não é uma pousada onde Deus escolhe um final de semana para habitar. Nós somos casa favorita. E aí Deus quer habitar todos os dias da nossa vida. Refidim e Meribá, para a gente encerrar, aponta para Jesus. Paulo aos Colossenses, ele diz assim: porque tudo isso era a sombra daquilo que iria vir. Porque o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Porque a Bíblia não tem nenhum fio solto e as coisas não são desorganizadas. O Velho Testamento aponta para o Novo. Então em Refidim foi necessário um esforço. Foi necessário o quê? Um sacrifício. E esse sacrifício foi proporcionado por Jesus. E foi somente uma vez. E lá em Hebreus 10 diz que ele foi suficiente. E é por isso que Deus, num segundo momento, não pede mais para Moisés bater, para sacrificar mais. Porque o sacrifício já tinha feito. A força, o esforço já tinha sido realizado. E era só uma vez. Agora só precisava falar. Ou seja, agora você não precisa mais se esforçar, porque o sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. O que você precisa fazer, tanto eu quanto você, é falar com Ele através de orações, através de súplicas, através de relacionamento. Não bate mais, Moisés, agora só fala. Para de se esforçar tanto. Começa a orar. Começa a entrar no seu quarto. O erro de Moisés, ele foi muito marcado. Eu queria que o louvor já subisse. Pastor, você vai encerrar alguma coisa? O erro de Moisés foi marcado pela desobediência, mas também pela ira e pela falta de discernimento. O erro de Moisés foi muito marcado por falta de entender
o tempo e o modo com o qual Deus queria se mover. Porque a estação pode mudar. E quando a estação muda, as ferramentas de trabalho também mudam. Uma das coisas que eu também fiz no meu ambiente profissional foi mudar as ferramentas. Porque eu achei que se eu desse certo em São Paulo, eu iria dar certo em qualquer lugar. Ledo engano. Muda a estação, muda as ferramentas que vão ser utilizadas para arar aquela terra, porque é uma estação diferente. Uma hora é uma estação de chuva, outra hora é a estação de sol, outra hora é o outono, onde vão crescer os frutos. Outra hora é a primavera. Se não entendermos isso, não ache que as ferramentas que deram certo outrora vão continuar dando certo. Não ache que aquilo que você estava fazendo ano passado, você vai continuar fazendo esse ano e vai dar certo. Pior, você usar as mesmas ferramentas que estavam dando errado no ano passado. Aí é sério, é crítico a situação. Então esse é um ano de usar ferramentas novas, de ter um discernimento diferente sobre aquilo que Deus quer fazer e sobre aquilo que Deus quer mostrar para você. Mas pare para ouvir a voz do Todo-Poderoso, que Ele vai te mostrar onde está a pedra. Pode ter pedra em vários locais, pode ter muito, em abastança, mas Deus quer que você, e Ele tem um lugar certo para que você possa bater na pedra. Entender tempos e estações. Você falou, Felipe? Não, só para poder deixar eles preparados aqui. Deus do impossível apacentar. Tem aí no portfólio aí de vocês? Não? O que deu certo em Refidim foi invalidado em Meribá. O que deu certo em Refidim foi invalidado em Meribá. Por isso que nem sempre o que está dando certo é certo. Por isso que nem sempre que aquilo que está dando certo está sendo validado, está sendo aprovado. As estações podem mudar, as ferramentas podem mudar, o discernimento pode mudar, muita coisa pode mudar, mas uma coisa nunca vai mudar: aquilo que Deus falou. Tudo pode mudar, menos aquilo que Deus falou com você. Talvez você precise ter um entendimento diferente, porque os tempos são diferentes. Exemplo disso, hoje panfletar não tem o mesmo resultado de que redes sociais. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, mas o modo mudou, o formato mudou, a estação mudou, as ferramentas mudaram, as aplicações mudaram. Mas você só vai conseguir entender isso quando você parar do seu dia a dia corrido demais e dedicar um tempo para que Deus possa te mostrar o Monte Horebe, para que Deus possa te mostrar o Monte Sinai, para que Deus possa, mesmo que esteja te tratando nesse momento, Ele já provou que Ele é bom. Ele já provou lá em Elim que Ele podia derramar o maná. Mas esse momento é um momento de tratamento,
um momento de sequidão, mas pode ser um momento onde Deus vai prover tudo aquilo que você está precisando. Porque num deserto não tem água, mas tem pedra que pode sair água. Amém? Quantos entenderam? Então se levante, vamos orar, vamos louvar, vamos nos entregar diante de tudo aquilo que Deus falou ao seu coração hoje, diante daquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer te conduzir, quer te instruir, quer te habilitar. Talvez você não esteja habilitado para algumas coisas, e Deus nessa noite vai te entregar a ferramenta certa para que você possa agir. Às vezes você está querendo cortar uma manga com uma espada, meu irmão. Às vezes você quer dar um tiro de 38, mas com uma bazuca. E o inverso também é verdadeiro. Sem direção, sem rumo, sem propósito. Que nessa noite você possa se mover com propósito. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou Nunca só. esteve. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Creia naquilo que você está falando nessa noite, irmão. Venha em meu favor e flua em mim teu querer. O Deus de impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível não desistiu de mim. Sua voz me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível. Talvez você esteja cercado de um cenário de impossibilidades. Talvez você esteja cercada de situações desfavoráveis. Talvez você não sabe como vai ser o seu amanhã. Talvez você está gemendo debaixo da carga. Está pesado demais para carregar, eu não estou suportando. Logo ali tem uma pedra que você vai saciar sua sede. Não demora muito, é logo ali. Tem um lugar que eu já preparei para você visitar, e ali vai mudar o seu cenário. O Deus de impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível, Ele é. O que é visível hoje se tornou realidade através daquilo que foi invisível. Deus criou todas as coisas visíveis através daquilo que era invisível, como está escrito em Hebreus. Então não pense que para Deus fazer alguma coisa Ele precisa de uma matéria-prima, porque é Ele quem constrói a matéria-prima. Ele não precisa de uma origem de alguma coisa, porque Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o alfa e é o ômega. Então não ache que sua situação é desfavorável a ponto de fazer você desistir, a ponto de não se realizar, porque Deus torna visível através daquilo que é invisível. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Se você crê, mas se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluias! Glória! Deus é bom. Deus é bom, sim ou não? Amém. Senta um pouquinho, eu não vou me delongar mais do que 60 segundos. Tá bom para você? Não, teve gente que falou que podia ser 60 minutos. Vamos lá. Café com voluntários no próximo domingo às 9 horas. Tá ligado? Amém. Se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Por isso que talvez você não ligou, né? Se ligar no céu, já se compromete. Domingo às 9 horas, café com voluntários. Integra-me Evan de janeiro vai ser que dia? Vai discutir a data ainda, mas Integra-me Evan já tem algumas pessoas já dando os nomes, meu irmão. Você que fez essa jornada, ajude aquele que ainda não fez. Você que já passou por esse estágio, dá um cutucão no irmão e fala assim: o que você está esperando? Amém? E sábado, culto Kids às 15 horas. Amém? Mais alguma coisa? Final? Amém. Levanta, vamos orar e vamos para casa. Que Deus te acompanhe, te guarde. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é. Não precisamos que o Senhor derrame água para estarmos num lugar favorável, porque o lugar favorável é onde o Senhor está. E é nesse lugar que nós queremos habitar a partir de hoje e durante todos os dias da nossa vida. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, de hoje para sempre. Amém e amém. Vá em paz, dê um salve aí pro seu irmão. Deus abençoe. O som de multiplicação recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.